Mesmo sendo uma das maneiras mais populares de percorrer longas distâncias, os aviões continuam um tanto enigmáticos e evocam inúmeras perguntas. Eles podem voar se o motor estiver desligado? As asas são as responsáveis por mantê-los voando. Mas o mais importante, por que, depois de escolher um assento na janela, às vezes você fica preso olhando para a fuselagem? Bem, vamos mergulhar nesse assunto então? 1. O ar pressurizado na cabine de passageiros é tão seco quanto o do deserto do Saara, com apenas cerca de 20% de umidade. É por isso que sua pele pode ficar ressecada e seus lábios rachados durante um voo. Faz sentido instalar umidificadores que possam adicionar um pouco de umidade, mas essa carga extra custaria muito mais dinheiro às companhias aéreas. Além disso, a estrutura do avião é composta principalmente de alumínio e outros metais, e o ar úmido pode causar corrosão. Portanto, é melhor você usar um hidratante e um pouco de protetor labial. 2. A cada 37 segundos, um avião decola ou aterrissa no Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago. Tentou-se parar essa aeronave específica, mas não. A cada 37 segundos, ela vai ou chega. É brincadeirinha. São diversos aviões fazendo isso. 3. As asas são apenas um dos componentes cruciais do voo. Deve haver 4 forças para um avião poder voar. Elas precisam empurrar uma aeronave para frente, para cima, para baixo e desacelerá-la. Essas forças são impulsão, elevação, arrasto e peso. Então, quando alguém diz que voar é se arrastar, está parcialmente certo. 4. Com o passar do tempo, a quantidade de dióxido de carbono está aumentando na atmosfera. E é por isso que a turbulência está ficando cada vez pior e mais frequente. 5. O Boeing 747-8 é um dos maiores aviões comerciais do mundo, com capacidade elétrica suficiente para alimentar quase 500 mil TVs de tela plana. 6. Tente evitar se aconchegar embaixo dos cobertores do avião. Algumas companhias aéreas os lavam apenas uma vez por mês. Melhor usar seu próprio cobertor de viagem, um cachecol ou uma jaqueta. 7. O BED BD5 Micro possui um recorde mundial do Guinness por ser o menor e mais leve jato. Este bebê pode acomodar uma pessoa e pesa um pouco mais do que um panda gigante. 8. O Airbus A380 é o maior avião comercial do mundo. Pode transportar até 853 passageiros e a envergadura das asas é maior que a própria aeronave. O corpo dela tem 73 metros de comprimento, enquanto as asas se estendem por 80 metros. Imagine só, isso se aproxima da altura da Estátua da Liberdade. 9. E o maior e mais pesado avião do mundo é o Antonov AN-225. Esse gigante pode decolar carregando 640 toneladas de peso próprio mais a carga. Isso é mais pesado que 3 casas térreas. 10. O lugar mais sujo de um avião não é o banheiro, é a mesa de refeições. Possui 8 vezes mais bactérias do que um botão de descarga do vaso sanitário a bordo. 11. O Voyager foi o primeiro avião a voar ao redor do mundo sem reabastecer ou parar. O voo ocorreu em 1986 e durou 9 dias, 3 minutos e 44 segundos. 12. A todo momento, 61 mil pessoas viajam de avião pelos Estados Unidos e cerca de 5 mil aeronaves as transportam. 13. Mais de 1/3 do seu paladar não funciona quando você está no ar. É por isso que até os pratos e bebidas mais saborosos podem parecer sem graça e pouco apetitosos. 14. Apenas 5% da população da Terra já esteve em um avião. Em sua maioria, as pessoas que voam são passageiros rotineiros. 15. Dentro de um Boeing 747, existem cerca de 225 quilômetros de fiação, a metade do comprimento do Grand Canyon. Esse amontoado de fios pesa tanto quanto um sedã de tamanho médio. 16. Ao viajar de avião, você pode sentir que está se movendo inimaginavelmente longe do chão. Mas, na verdade, a altitude média de cruzeiro da maioria das aeronaves comerciais é de apenas 7% da distância até o espaço. 17. Os aviões não só são atingidos por raios, como também podem causá-los.
Quando uma aeronave está voando através de uma nuvem, seu atrito com o ar ao redor cria eletricidade estática, que pode causar raios. Mas mesmo que um avião moderno seja atingido, ele não sofrerá e nem fará mal algum com a corrente elétrica. Em média, um raio atinge todos os jatos comerciais pelo menos uma vez por ano. 18. Durante um voo de 3 horas, seu corpo perde 10 copos de água, colocando-o em risco de desidratação. E se você estiver desidratado, seu jet lag provavelmente será muito pior. 19. Se voar de primeira classe não lhe parecer tão emocionante, você pode experimentar o Residence by Etihad Airways. É um apartamento de 3 quartos com cama, penteadeira, poltrona e chuveiro a bordo. Mas a passagem custará dezenas de milhares de dólares, dependendo do destino. 20. Mesmo que os aviões tenham facilidade em lidar com uma temperatura de menos 51 graus em suas altitudes de cruzeiro, no solo é muito diferente. Se a temperatura cair abaixo de menos 40 graus, o combustível congela e o avião não pode decolar. Mas o frio extremo no ar não afeta tanto a aeronave porque, uma vez que ela começa a se mover, o combustível esquenta ao passar pelo motor. 21. Existem aviões que podem voar com o motor desligado sem problemas. Por exemplo, o Boeing 787 Dreamliner pode transportar seus passageiros com segurança com apenas um motor durante 5 horas e meia antes de precisar pousar. No entanto, se o seu avião tiver apenas um motor, como muitos particulares, e ele desligar, bem, é hora de praticar voo livre. 22. O tanque de um Boeing 767 carrega combustível suficiente para encher os tanques de 1.200 minivans. Isso é apenas suposição, pois acho que o desafio é levar todas essas minivans a uma altitude suficiente para fazer o reabastecimento. 23. As janelas e os assentos do avião nem sempre coincidem. Portanto, escolher uma poltrona na janela não garante que você tenha uma excelente vista aérea da Terra. Em grandes aeronaves comerciais, como um Airbus ou um Boeing, a localização dos assentos depende da companhia aérea. Na ala executiva e na primeira classe, os passageiros têm mais espaço para as pernas e espaço pessoal geral do que na econômica. E se for uma companhia aérea de baixo custo, as poltronas normalmente ficam amontoadas dentro da cabine. Mas as janelas sempre ficam em uma posição fixa. É por isso que os assentos às vezes combinam com elas e às vezes não. 24. O Grande Concorde, o avião comercial mais rápido de todos os tempos, podia voar 2 vezes a velocidade do som quando estava em uso. Ele deteve o recorde do voo transatlântico mais rápido. O superjato levou apenas 3 horas de Nova York a Londres. Geralmente o voo leva 7. 25. A velocidade média de cruzeiro de um avião comercial é de 925 km por hora. Quase 3 vezes mais que a velocidade de um Lamborghini Gallardo. E mais de 4 vezes superior às rajadas de vento de um tornado. Que tal isso como uma comparação maluca? 26. O mercúrio não é permitido em voos, porque mesmo uma pequena quantidade desse metal líquido pode danificar seriamente o alumínio da maioria dos aviões. O problema é que esse elemento combina com o alumínio rapidamente. E quando isso acontece, uma camada protetora que impede a corrosão do alumínio é rompida. 27. Embora, por razões óbvias, os motoristas não possam, os pilotos podem tirar um cochilo. É por isso que, em algum momento do seu voo, é provável que o avião seja controlado apenas pelo piloto automático. Quando 500 pilotos foram entrevistados, 43% deles admitiram adormecer ao volante e 31% disseram que haviam acordado ao lado de um copiloto adormecido pelo menos uma vez. 28. Em casos de emergência, as máscaras de oxigênio têm fluxo de ar suficiente para durar cerca de 15 minutos. Felizmente, é apenas a quantidade de tempo que um avião precisa para encontrar um local de pouso adequado ou, no mínimo, para descer até uma altitude em que as pessoas não precisem mais de máscaras de oxigênio. 29. Embora fisicamente ainda não exista, há o conceito de um avião com uma cabine destacável de passageiros. Isso permitiria aos pilotos ejetá-la se um ou ambos os motores falhassem. Depois disso, ela cairia suavemente e com segurança em direção ao chão, graças a vários paraquedas enormes. Infelizmente, a maioria dos acidentes ocorre não devido à falha do motor durante o voo, mas durante a decolagem e aterrissagem. E nessas circunstâncias, toda a ideia da cabine destacável não é uma boa solução.
30. Embora não seja uma das regras da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, muitas companhias aéreas insistem para que seus pilotos e copilotos façam refeições diferentes. Então, se um deles sofrer intoxicação alimentar, o outro poderá comandar o avião. 31. A primeira empresa que ofereceu check-in online a seus clientes foi a Alaska Airlines, e isso aconteceu em 1999. Inicialmente, esse sistema estava disponível para um número limitado de passageiros e funcionava apenas em voos selecionados. Como os tempos mudaram! 32. Os rastros brancos que os aviões deixam no céu não passam de condensação. É por isso que são chamados de trilhas ou esteiras de condensação. Como parte do processo de combustão, uma aeronave libera vapor de água quente que é bombeado para fora do escapamento e congela no ar frio da atmosfera superior. Se aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos que eu acho que você vai aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita para permanecer no lado incrível da vida.